chamo Luísa Paiva. Hã? Então, foi preciso eu ter passado por muita coisa para aprender e chegar até onde eu cheguei e tirar tempo para entender as coisas que acontecem na minha vida. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Lupas. Eu chamo Luísa Paiva e a minha vida é uma brincadeira. My name is Luisa. I found this Georgia piece. She suck on that dick for free. She swallowed that vitamin D. She loving me endlessly. Got some niggas. Como vocês podem ver pelo título do vídeo, no vídeo de hoje nós temos um story time. E vocês já sabem que a minha vida é uma brincadeira, então tem certas coisas que eu acho que só acontecem comigo. E... em vez de guardar, venho aqui partilhar o meu embarrassment com vocês. Se és novo no canal, olá, não esqueça de subscrever. Se não és, se és, não esqueçam de deixar o like, deixar o feedback nos comentários, seguirem-me no Instagram e no TikTok. E vamos pro vídeo. Eu sei que a maioria de vocês sabe que eu estudei no internato. Eu estudei no internato de liderança africana em Johannesburg. E eu estive lá durante 2 anos. Eu entrei em 2015 e graduei em 2017. Mas quando eu fui para lá estudar, eu não sabia falar inglês. Não sabia falar inglês. Fui escolhida porque eles acharam que eu tinha o potencial de mudar o continente. Wait a damn minute. Wait a damn. Pois é, então eu fui para lá, fui estudar o sistema do nosso internato, da LA. Era o Cambridge System. E eu não sabia nada do Cambridge System. Eu estava saindo do ensino angolano, não sabia falar inglês, não sabia como é que o sistema deles funcionava, não sabia nada. Estava aí para lá aprender e me adaptar. Porque eles acharam que eu tinha o potencial. Little did they know. Quando eu cheguei lá, foi bem difícil começar a me adaptar. E como qualquer outra pessoa, quando estás no processo de adaptação, cometes erros para aprender e crescer e aprender com os erros. Eu fui uma dessas pessoas que teve de errar muito para aprender e chegar aonde eu cheguei hoje. No primeiro ano, que foi o ano mais difícil da minha vida, em geral, eu tinha que aprender a língua, tinha que estudar e tudo mais. Eu sempre quis ser médica. Agora já não quero mais, mas sempre quis ser médica. Então cheguei lá, vou fazer biologia. Eu não sabia que existiam níveis de biologia, níveis de matemática. Eu não sabia que disciplina tinha nível. E eu até agora não entendo por que existe nível para tudo no IGCSEs, tipo, for what? Besides the point, irrelevant. Beside the point. Irrelevant. Anyways. O período do curso era 2 anos. Eu já não podia fazer IG, que era o nível mais baixo. Porque IG, AS, A-Level e o resto. Então, eu fui inscrita no AS de Biologia. E também todo mundo tinha que fazer escrita e retórica. Que era uma disciplina tipo, que todo mundo devia fazer. Tinha que fazer. Fazia parte do currículo da escola. Prontos. Em Angola, quando eu estudava em Angola, eu sei que muitos de vocês vão concordar comigo. Nós fazíamos trabalho, fazíamos uma bibliografia, mas não tínhamos que fazer referência da nossa bibliografia dentro do trabalho ou no corpo do trabalho. Eu não sabia que nós devíamos fazer esse tipo de coisas, tipo citar onde é que nós tiramos certos conteúdos e tudo mais, blá blá blá. Foi me ensinado lá, sim, só que como eu tinha dificuldades de aprender a língua, ou tinha dificuldades com a língua, eu demorei para perceber. E eu não sabia que eu tinha de fazer a citação de recursos e tudo mais em tudo. Eu pensava que era só para trabalhos. Prontos, lá vou eu, num belo dia. Eu tinha uma tarefa de biologia, eu tinha muita dificuldade entender aquilo que eles estavam a explicar por causa da língua. Então, eu fui tínhamos uma tarefa de biologia e eu estava naquela situação em que eu queria provar ao meu professor que eu podia ficar lá, porque eles tinham dado um tempo, por causa da língua, se eu não conseguisse subir as minhas notas ou me adaptar ao sistema, que eu haveria ter que escolher uma outra disciplina. Mas eu queria, porque queria ser médica, queria provar a todo mundo que eu podia fazer biologia. Nos mandaram uma tarefa
E eu fiquei tipo, Como eu traduzi a maioria das tarefas, peguei e comecei a Google. No Google aparece todas as respostas da tarefa. O que a Luísa faz? A Luísa pega, copia e cola, porque a Luísa pensa que ela está em Luanda. Lá vou eu, copiei, colei, não sei o quê. Tava bem feliz, porque não, tudo tá certo, não sei o quê. Entrego a tarefa. Só que antes disso, uma semana antes, nós tínhamos um essay de retórica para entregar. E eu, acidentalmente, fiz paraphrase de uma frase de alguém. Esqueci de citar. Não, aí eu sabia que tinha que citar, só que esqueci. Só que, como o meu professor de retórica era o meu professor de inglês que estava a me ensinar a língua, o meu professor de biologia entra em contato com o meu professor de retórica antes de entrar em contato comigo e pergunta: tem algum caso de plagiarismo? E o meu professor vai reavaliar todos os meus trabalhos e encontra aquilo. Lá eles pegam, juntam-se, vêm conversar comigo. Prontos. Lá eles vêm conversar comigo, explicam que como foram 2 trabalhos em disciplinas diferentes, que eu haveria de ter que ir ao Honor Council, que é tipo... Como é que eu vou explicar? Honor Council é... Não sei como é que eu vou explicar isso. É, prontos, um comitê de estudantes que representam todas as regras e blá 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 da escola e representam os estudantes na direção da escola. E eles tiveram que me report no Honor Council. Eu já naquele dia comecei já a chorar. Choro, meu Deus, vamos expulsar, eu sabia que eu não tinha que estar aqui. 3ª semana de aulas. Eu sabia que eu não tinha que estar aqui, eles não sabiam que eu não ia ser líder africano. Choro. Aconteceu 2 dias antes da reunião. Eu já nem entendi o que a reunião era, a reunião, se era para tipo me dar só uma notice, né? Que é do tipo, é a primeira vez que está acontecendo, vamos deixar passar, se acontecer mais 2 vezes vai ser expulsão. Eu não entendi isso. Pego, ligo para minha irmã. Flora, vamos expulsar da escola. Vamos expulsar da escola porque eu copiei. Não estava a explicar bem os detalhes. A minha irmã a pensar que eu copiei de alguém, por isso é que eu haveria de ser expulsa. Lá a minha irmã pega, também no pânico, envia e-mail no diretor da escola. E o diretor da escola não tinha noção, porque não era um caso muito alto. Não era tipo, tinha motivos, eles compreenderam e tudo mais. O diretor da escola entra em contato com os meus professores. Aí já era algo tão pequeno. Chego mais na reunião, o diretor da escola também já está lá. Eu penso já que aquilo foi algo do outro mundo, que eu haveria de ser expulsa naquele dia seguinte estou a voltar para Luanda, não sei o que, não sei o que. We're not going today, we're going... Isso tudo porque eu não soube me controlar, não soube entender. Entender não, porque eu não entendi a língua. Prontos. Lá eles pegam, conversam comigo, eu já em pânico, eles como era, aquilo é um comitê que tem pessoas que são do corpo de estudantes e pessoas que são do corpo da staff. Eles a perguntarem, tens noção daquilo que estás a fazer, não sei o que, e eu dizia sempre, não, mas sempre a chorar. E eles me disseram, isso é um warning, não sei o que. Já tinha acabado tudo. Eu, Luísa de 17, dramática, pego já, saiu da tal reunião. A Andrea estava já à minha espera, porque eu falei, Andrea, vamos expulsar, não sei o que. A Andrea também já estava a chorar, porque ela ia ficar sozinha na escola. Saiu da reunião, choro. Eu e a Andrea vamos, rodamos toda a escola, chorar. Porque eu também nem expliquei o que eu fui dito na reunião. Porque não, vão me expulsar. Não. Choramos nós duas, andamos. Depois de tudo, à noite, eu peguei e falei, não, só me falaram que ia ser um warning, não sei o quê. E aquilo, aconteceu. Eu acho que quem estudou comigo vai ficar sabendo agora, tirando os meus amigos, né? E eu não contei a ninguém, não contamos a ninguém, porque,
quando estás no internato, se tu vais para o ano cancel, fica tipo, che, fizeste o quê? Tá a dizer, por mais que ninguém saiba qual é o motivo, todo mundo pensa que tu fizeste já algo bué extremo. E como é internato, basta alguém saber, todo mundo na escola vai saber, todo mundo vai querer picotar na tua vida. Mas já, basicamente foi isso, pessoal. Eu não sei, a minha vida é uma brincadeira, eu já vos disse, vocês já sabem. Eu quase fui expulsa da escola, nem era para ser expulsa, mas na minha cabeça era tipo o fim do mundo, porque eu não sou o tipo de estudante de chegar tipo a ser chamada na sala da direção. Quer dizer, já fui chamada em Luanda assim, porque eu era bem respondona e não sei o quê, mas nunca foi tipo por motivos acadêmicos, porque eu sempre fui uma, não quero falar excelente, mas boa aluna. E eu já estava numa situação em que eu estava me sentindo mal, já estava me sentindo menos inteligente, porque todo mundo que estudava lá, tirando os lusófonos, entendia o sistema, sabia como é que o sistema funcionava, todo mundo já tinha estudado isso e aquilo e nós não. E eu já estava me sentir insuficiente. Depois aquilo aconteceu mais. E como sempre eu acabei por estressar as minhas irmãs sem razão nenhuma, sem motivo. Mas no fim de tudo ficou bem. Hoje estou aqui, recebi o meu diploma, tenho os meus certificados de mérito. E foi uma lição. Foi uma lição como tudo. Eu acho que já mencionei que eu antes era uma pessoa que, por tudo e por nada, fazia um big deal das coisas, entrava em pânico sem antes pensar e ver como é que eu podia fixar as coisas, como é que as coisas estariam a afetar a minha vida. E então foi preciso eu ter passado por muita coisa para aprender e chegar até onde eu cheguei e tirar tempo para entender as coisas que acontecem na minha vida e não deixar as outras pessoas ao meu redor entrarem em pânico. Esse foi o Story Time de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e eu vejo-vos no meu próximo vídeo.